Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal do CardioSat, eu me chamo Anderson Luiz e no vídeo de hoje eu vou ensinar você um macete para infusão da noradrenalina em bomba infusora contínua. Neste vídeo você vai aprender através desse macete a fazer o cálculo da infusão inicial de noradrenalina e também o ajuste da dose da noradrenalina quando estiver lá na bomba infusora. A noradrenalina é uma medicação, que a gente usa no ambiente hospitalar para pacientes em estado de choque. E o que é um paciente em estado de choque? Estado de choque é uma síndrome de hipoperfusão tecidual, levando a um desequilíbrio entre oferta e consumo de oxigênio nos tecidos. Muita gente confunde estado de choque com hipotensão. Nem sempre o paciente em estado de choque ele está hipotenso e nem sempre o paciente hipotenso está em estado de choque. Às vezes, na sala de emergência, a gente se depara com aquele paciente crítico. Quando a gente vai examinar o paciente, ele tem uma pressão arterial, por exemplo, de 110 por 80, de 100 por 70, ou seja, uma pressão limítrofe. E quando a gente vai examinar as extremidades do paciente, ele está com as mãos frias, pegajosas, e quando a gente vai fazer o tempo de enchimento capilar, esse tempo de enchimento capilar está prolongado, mostrando que o paciente, a despeito de estar ainda com uma pressão arterial dentro dos limites da normalidade, tem sinais clínicos, de estado de choque, tá? Então, estado de choque não tem a ver com hipotensão, É claro que, na maioria das vezes, quando a gente se deparar com um paciente em estado de choque, ele vai estar hipotenso, mas isso não é obrigatório, tá certo? Muito bem. A noradrenalina é um potente agonista alfa-1 adrenérgico com efeito residual beta-1 adrenérgico. Isso faz com que haja um aumento da resistência vascular sistêmica e aumento do débito cardíaco, tá? Receptores alfa-1 adrenérgicos, eles são comuns na musculatura lisa dos vasos sanguíneos, tá? E o agonismo desses receptores promove a vasoconstrição, tá? E vasoconstrição cursa com o aumento da resistência vascular sistêmica. E a noradrenalina ela também tem um efeito, só que menor, nos receptores beta-1 do coração. Isso faz com que haja um aumento do débito cardíaco. E aí, como a gente já sabe, pressão arterial é igual a débito cardíaco vezes resistência vascular sistêmica. Como a noradrenalina, ela aumenta a resistência vascular e aumenta o débito cardíaco, é claro que a noradrenalina vai aumentar a pressão arterial. Então a noradrenalina é uma droga que tem uma ação mais vasoconstritora, do que uma ação relacionada ao aumento do débito cardíaco, tá? Mas a noradrenalina ela é uma droga que tem sim um pequeno efeito beta-1 adrenérgico, fazendo com que eleve um pouco o débito cardíaco. Muito bem, a dose inicial da noradrenalina em infusão contínua, a gente começa com 0,1 micrograma quilo minuto, podendo chegar em casos refratários até 3 microgramas quilo minuto. Então perceba que entre a dose inicial de 0,1 micrograma quilo minuto até a dose em casos refratários, 3 microgramas quilo minuto, a gente tem um aumento de 30 vezes da dose inicial. Então se a gente começa lá com um determinado volume em ml hora, a gente ainda pode aumentar até 30 vezes aquele volume lá inicial, tá certo? Muito bem. A noradrenalina ela deve ser diluída em solução glicosada e ela deve estar em recipientes fotoprotegidos. Por quê? Porque tanto solução salina, solução fisiológica, como exposição à luz, isso promove uma oxidação da solução de noradrenalina, levando a uma instabilidade da solução. E instabilidade é a mesma coisa que dizer que está reduzindo o efeito da noradrenalina. Por isso que é importante a gente sempre diluir a noradrenalina em soro glicosado, tá? Depois a gente pega essa capa protetora aqui, que é fotoprotetora, coloca aqui nesse frasco de soro glicosado para proteger da luz, e o equipo também que vai levar a noradrenalina até o acesso central, ele também deve ser fotoprotegido, como esse aqui, que na cor âmbar, tá?
E aí a solução de noradrenalina que a gente sugere para esse macete, tá? Esse macete ele só serve para essa diluição, tá? Só serve para essa diluição. É da seguinte forma, uma ampola de noradrenalina tem 4 miligramas e ela tem 4 ml, né? Então é 1 miligrama por ml, tá certo? Então cada ampola tem 4 miligramas e tem 4 ml. Então a diluição que a gente sugere que faça para a gente poder aplicar esse macete, né, são 5 ampolas, isso corresponde a 20 ml, diluído, né, claro, em soro glicosado, 180 ml, tá? Isso vai dar aí um total da solução de 200 ml. Como a gente tem, né, 1 miligrama por ml, a gente vai ter o quê? 20 miligramas, né, na solução de noradrenalina. 20 miligramas dividido por 200, né, a gente vai ter 100 micrograma por ml. Então a concentração dessa solução é de 100 micrograma por ml, tá? Então nunca esquecer de diluir a noradrenalina e quando for instalar, né, orientar que deve ser em equipe fotoprotetor, tá? E esse macete que a gente vai ensinar só serve para essa diluição. Muito bem, então o macete para o cálculo da dose inicial é essa aqui, ó. Primeiro, a gente vai aproximar o peso do paciente, né? A gente vai sempre arredondar para 50, 60, 70, 80, 90, 100 quilos, etc, tá? Então, por exemplo, paciente de 77 quilos. 77 está mais próximo de 80 do que de 70. Então a gente vai arredondar para 80 quilos. Paciente com 54 quilos, tá? 54 está mais próximo de 50 do que de 60. Então a gente vai arredondar para 50 quilos, tá? Então a primeira coisa é fazer aí, né, a gente arredondar, aproximar o peso do paciente, tá? Depois a gente vai ver, né? Uma vez que a gente tem o peso aproximado do paciente, a gente vai retirar o último algarismo. Então, por exemplo, né, um paciente de 80 quilos, retira o último algarismo, que é o 0, fica com 8. Paciente de 90 quilos, retira o último algarismo, fica com 9. E assim sucessivamente, tá? Então é sempre retirando o último algarismo. E depois que a gente, né, tiver já, né, feito ao peso aproximado do paciente, retirou o último algarismo, a gente vai multiplicar esse algarismo por 6 e depois dividir por 10, tá? Então, exemplo, paciente 80 quilos, a gente vai, tira o último algarismo, fica 8. Então, vai multiplicar por 6 e dividir por 10. Pessoal, isso dá para fazer de cabeça, tá? Dá para fazer de cabeça, porque, ó, 8 vezes 6, 48, né? Dividir qualquer número por 10 é só colocar uma vírgula, né? Aqui, que vem daqui para cá. Então dá 4,8. 4,8, né? A gente aproxima para 5, né? Tá mais próximo de 5 que de 4. Então 4,8 aproxima para 5. A gente vai iniciar 5 ml hora, tá? E aí, como é que a gente vai ajustar a dose da noradrenalina na bomba infusora, caso seja necessário? O que é um caso necessário? Por exemplo, o paciente chegou lá com um choque séptico, né? A gente, né, aprendeu lá no Survive Sepsis Campaign que a PAM, a pressão arterial média do paciente, né, deve estar maior ou igual a 65 milímetros de mercúrio. Se esse paciente ele chegou com uma PAM baixa, né? E aí foram feitas todas as medidas lá e decidiu-se iniciar a noradrenalina, a gente iniciou. Se começou, por exemplo, 4 ml hora e a PAM ainda não atingiu o alvo, né, que é 65 milímetros de mercúrio, a gente aumenta em mais 4 ml. Se não chegou lá, a gente aumenta mais 4 ml. Então, se começou 4, vai aumentar de 4 em 4 ml. Se começou 5, vai aumentar de 5 em 5 ml. Isso de quanto em quanto tempo? Em torno de 5 a 10 minutos, né? É o efeito aí da noradrenalina. Você iniciou a infusão de noradrenalina. 5 a 10 minutos depois, vá lá, né, ver como que está a pressão do paciente. Se a pressão do paciente ainda não atingiu o alvo, né, que no caso do choque séptico é de 65 milímetros de mercúrio de PAM, né, você vai lá e aumenta, né, a dose da noradrenalina. Então, se começou com 4 ml hora, vai para 8 ml hora. Não atingiu ainda, né, a PAM
em que eu estou buscando como alvo. Aí eu vou aumentar mais 4 ml/hora, aí passa de 8 para 12, tá? E aí se não aumentou, vai passar de 12 para 16. Então é sempre de 4 em 4. Se começar com 4, vai de 4 em 4. Se começar com 5, vai de 5 em 5. Se começar com 6 ml/hora, vai de 6 em 6, tá? Então é assim que a gente ajusta a dose da noradrenalina nessa diluição, né, que a gente falou, que são 5 ampolas de noradrenalina em 180 ml de soro glicosato, tá? E aí tem um detalhe importante, né? Se ocorrerem 5 correções da dose inicial, a gente deve avaliar a necessidade de associação de uma segunda droga vasoativa. Então, por exemplo, o paciente está lá com choque séptico, né, que é muito comum. E aí você iniciou, por exemplo, 5 ml/hora, calculou lá pelo peso, né? Viu o peso aproximado, tirou o último algarismo, multiplicou por 6, dividiu por 10, iniciou, por exemplo, 5 ml/hora. Se daqui a 5, 10 minutos esse paciente não atingiu a PAM, né, adequada, que é a PAM aí de 65 milímetros de mercúrio, você vai aumentar de 5 para 10, tá? Depois de 10, se não atingiu ainda, 10 para 15. Depois, se não atingiu ainda, 5, 10 minutos depois, vai aumentar de 15 para 20. 5, 10 minutos depois, né, continua, né, com a PM baixa, vai aumentar de 20 para 25. Perceba que quando você chegar em 25, você aumentou o quê? Você fez 5 correções da dose da noradrenalina. Nesse momento, você deve avaliar necessidade de associar uma segunda droga vasoativa, tá certo? Que no caso do choque séptico, a gente pode, né, fazer ou vasopressina ou então adrenalina em bomba difusora também, tá certo? E também casos também em que, se o problema do paciente, o paciente fez um eco à beira-leito, o problema dele é débito cardíaco, o débito cardíaco está muito reduzido, ou seja, ele tem uma disfunção miocárdica, também pode ser associada aí a dobutamina, seja uma droga inotrópica, tá certo? Muito bem, então é só lembrar disso. Se, né, você iniciou noradrenalina para tratar um paciente em estado de choque, e você já fez 5 correções, pensar em fazer uma segunda droga vasoativa, tá? Então vamos lá para um caso hipotético, né? Caso clínico, para a gente poder aí treinar, né, esse macete de infusão na noradrenalina. Então vamos lá. Paciente de 67 anos, proveniente do pronto atendimento, admitido na UTI com quadro de choque séptico, tá? Então isso é muito comum, muito frequente no ambiente de terapia intensiva. Considerando que todas as medidas iniciais para a sepse já foram tomadas, né, e o paciente mantém PAM em torno de 45 milímetros de mercúrio, o plantonista decidiu iniciar noradrenalina em bomba de infusão. Como ficaria a prescrição dessa medicação e quais cuidados devem ser tomados? Considere o peso aproximado do paciente de 60 quilos. Então, é um paciente que chegou, foi admitido na terapia intensiva, proveniente do pronto atendimento, com quadro de choque séptico, né? Então ele já tem um diagnóstico definido, tá? E aí todas as medidas iniciais já foram tomadas, né? Esse paciente, né, já foram coletados os exames desse paciente, coletada a hemocultura, coletado o lactato. Esse paciente já teve, né, foi feita a ressuscitação volêmica para esse paciente e mesmo, né, depois de todas essas medidas iniciais, esse paciente ele se mantém, né, com uma PAM em torno de 45. Então tá na hora de começar uma droga vasoativa, e nesse caso aí a noradrenalina é a droga de escolha, tá? Uma pergunta que muita gente faz: a gente pode iniciar, né, a noradrenalina nesse caso, como esse exemplo, em veia periférica, né? A gente orienta a fazer o seguinte, né? Pode iniciar em veia periférica, agora tem que ser uma boa veia periférica, né? Tomar muito cuidado para não extravasar a solução de noradrenalina para o tecido subcutâneo. Por quê? Porque a noradrenalina, como é uma droga vasoconstritora, pode fazer uma vasoconstrição, né, no tecido subcutâneo do braço do paciente. Isso vai causar necrose, tá? Eu já vi necroses, né, comprometendo muito aí o tecido subcutâneo. Então a gente tem que tomar muito cuidado com noradrenalina em veia periférica. Mas nesse caso, pode começar? Pode. Mas assim que estabilizar a pressão arterial do paciente, a gente deve pegar um acesso central, tá? Então a noradrenalina, ela deve ser mantida, né, em acesso central.
Nesse caso, né, conforme esse exemplo, o paciente chegou hipotenso, já foi ressuscitado volemicamente e ele ainda mantém hipotensão, né? A gente não vai perder tempo tentando pegar o acesso central, né, enquanto o paciente está hipotenso. Então começa a noradrenalina em veia periférica, tá? Tomando muito cuidado para não ocorrer extravasamento para o tecido subcutâneo. E aí a gente vai, né, prontamente fazer uma punção venosa central e assim que tiver tudo certo, né, transferir a noradrenalina da veia periférica para a veia central, tá certo? Muito bem, então esse paciente ele tem aí um peso aproximado, né, de 60 quilos, tá? E aí a gente corta o último algarismo, né, 0, então a gente vai ficar com 6. Então como é que a gente faz? A gente multiplica, né, por 6 e divide por 10. Então é 6 vezes 6 dividido por 10. Isso vai dar 3,6. Então a gente vai aproximar para 4 ml hora. E como é que isso deve entrar na prescrição? Vai entrar assim: noradrenalina, 4 mg por 4 ml, 5 ampolas, entre parênteses, 20 ml no total, mais soro glicosado, 180 ml, IV em bomba infusora contínua, né, faz a diluição, né, e depois de bomba infusora contínua com equipe fotoprotetor, tá? Não pode deixar de descrever isso e orientar a equipe de enfermagem quanto ao equipe fotoprotetor, tá? E iniciar a infusão, né, no caso aí 4 ml hora, porque deu 3,6, a gente arredondou para 4, né? 4 ml hora com ajustes a critério médico, tá? E aí toda vez que você for ajustar, você vai ajustar em 4 ml, né? Então se não atingiu a PAM de 65 milímetros de mercúrio, passa de 4 para 8. Se não atingiu, 5, 10 minutos depois, de 8 para 12, tá? E aí 5, 10 minutos, não atingiu, vai passar de 12 para 16 e assim sucessivamente. Lembrando que se fizer 5 ajustes da noradrenalina, nesse caso, a gente já tem que pensar o quê? Já tem que pensar em fazer uma segunda droga vasoativa, tá certo? Então os principais cuidados, né? Acesso venoso central. O acesso periférico é exceção da exceção, tá? Se porventura ocorrer extravasamento para o tecido subcutâneo, né? Correu lá extravasamento, você percebeu. Quando foi trocar o acesso, tirar do acesso periférico e botar no acesso central, você percebeu que lá tem um edema lá, ou seja, houve um extravasamento, né, da solução de noradrenalina para o tecido subcutâneo. Né? O que a gente pode fazer para evitar a necrose é pegar uma ampola de fentolamina. Fentolamina é uma droga que tem ação bloqueadora alfa, tá? Alfa-adrenérgica. Então tem uma ação bloqueadora. Ela faz o contrário da noradrenalina. Enquanto a noradrenalina ela é agonista e faz vasoconstrição, a fentolamina ela é um antagonista e ela faz vasodilatação. Então a gente pega uma ampola de fentolamina, né, dilui com 10 ml, né, de solução fisiológica, 10 ml de solução fisiológica, e aí faz uma infiltração no subcutâneo do paciente, né, com uma agulha, uma seringa, vai fazendo ali, vai infiltrando na área, né, onde ocorreu ali, onde extravasou, né, a solução de noradrenalina para o tecido subcutâneo. Então a gente vai ali fazendo, né, uma infusão ali subcutânea mesmo, tá, para evitar o efeito vasoconstritor da noradrenalina e isso ocorreu o quê? Uma necrose do tecido, tá certo? Muito bem, então, em caso de choque séptico, né, a gente sempre tenta ajustar a dose para manter uma PAM, né, maior ou igual a 65 milímetros de mercúrio. A gente sempre vai avaliar uma segunda droga vasoativa após o 5º ajuste, né, da dose inicial e lembrar que a dose máxima é 30 vezes a dose inicial, tá certo? E não esquecer que esse macete ele só vale para a diluição sugerida, né? Que é aquela diluição de 5 ampolas, né, em 180 de soro glicosado, tá? Então esse macete, né, que a gente ensinou aqui só vale para essa diluição, tá? Então é sempre bom lembrar isso. Muito bem, então era isso que a gente tinha que falar sobre esse macete da infusão de noradrenalina. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, então deixa aqui o like nesse vídeo. Inscreva-se no canal caso você não seja inscrito. Acione o sino das notificações
para você ficar por dentro de todos os vídeos que a gente posta aqui no canal. E é claro, né, compartilhe esse vídeo com seus amigos, porque isso ajuda no fortalecimento do canal. Espero que tenha gostado. Forte abraço e até a próxima.